Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Vamos trabalhar aqui algumas questões dentro do nosso módulo de negações e equivalências. Questõezinhas aqui que vão tratar daquelas regras que às vezes aparecem menos em prova, mas que aparecem. E a gente tem que estar ligado. Porque se pinta alguma dessas tipos que a gente vai fazer aqui, pode ter certeza acabam sendo grandes diferenciais. Então vamos dar uma olhadinha. É bom que a gente vai reforçando e relembrando algumas regras. Olha só, essa que está aqui foi prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, prova aplicada no ano de 2018, pedindo para considerar a seguinte afirmação: ou o Rodrigo é o diretor, ou o Paulo não é o tesoureiro. A alternativa que contém uma afirmação equivalente a essa é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bruno, essa aqui está pedindo equivalência de ou, né? Pois é, professor, equivalência de ou foi daqueles blocos ali na parte teórica que eu pulei. De qualquer maneira, acho que é legal. Eu sempre falo, pelo menos dá uma passadinha. Mas você não quis dar uma passadinha lá, né? Não. Professor, mas aí eu fiz aqui meio que construindo tabela verdade. Tudo bem? Tudo bem. Aí vai por sua conta e risco, tá? A prova aqui é de múltipla escolha. Tá mexendo aqui, né, com a construção das tabelas alternativas. Acho que pode dar algum trabalho. Enfim, a gente tem regra. Seguindo regras, como que a gente poderia ter desembolado essa? Olha para cá. Bom que a gente relembra. Equivalências do ou. Equivalência do ou, eu tenho aquela que é a essência do ou, que é a de dizer que acontece uma coisa ou outra, mas não ambos, ou seja, e ou que, mas não as duas coisas, ok? E daria para eu escrever o ou como se somente se, ou e se somente se de início, são conectivos que têm caras meio opostas. Como que a gente faz com que esses caras que são opostos se transformem no mesmo? Uma mesma essência. Aí a gente vira a chave de uma das partes, a gente nega uma das duas. Então, do ou para o si somente se, ou eu nego a primeira, ou eu nego a segunda. E ainda daria para escrever o ou como o próprio ou. Para isso, eu teria que negar as duas partes. Tá. Quando a gente olha para as alternativas, eu não tenho alternativas em que eu esteja direto com si somente se, com ou, certo? Então, apesar de para essa questão eu poder usar a equivalência do ou para o si somente se e tal, mas são situações que não pintaram aqui nas alternativas. Então eu vou apelar para essa que está aqui. E aí eu vou anotar e depois a gente tenta encontrar essa minha escrita lá nas alternativas. Eu vou anotar aqui então é a essência do entendimento do ou. O ou é o conectivo da disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é aquela disjunção que não admite que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Não dá para eu ter ao mesmo tempo duas verdades, não dá para ter ao mesmo tempo duas mentiras. A tabela do ou acontece uma ou outra, mas as duas juntas não, mas não ambos. Então aqui eu poderia escrever algo do tipo: Rodrigo é o diretor, olha para cá. Rodrigo é o diretor, ou Paulo não é o tesoureiro. Ó. Rodrigo não é o diretor ou Paulo não é o tesoureiro, mas não. Aí não pode acontecer das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Não pode acontecer do Rodrigo ser o diretor e o Paulo não ser o tesoureiro. Então eu vou colocar alguma coisa assim mesmo, tá? Depois a gente olha nas alternativas. Mas, ao mesmo tempo, mas não. Vou colocar assim, olha. Rodrigo, depois eu adapto o português, olha. Rodrigo é o diretor e Paulo não é o tesoureiro. Vou colocar aqui, olha, ao mesmo tempo. A gente anota a essência e depois a gente confere nas alternativas como que ele colocou isso. Mas você conseguiu entender o que eu quis dizer aqui? Nesse caso, como eu tenho um ou, é uma coisa ou outra, mas aquelas duas ali, mas ao mesmo tempo, aí aqui eu vou trazer para o português mesmo, mas ao mesmo tempo, não vai dar para o Rodrigo ser o diretor e para o Paulo não ser o tesoureiro, certo? Aí é por isso que eu estou te falando. Essa que está aqui, inclusive, é uma fala que eu trouxe, eu poderia usar como escrita ali. Olha, mas ao mesmo tempo, as duas coisas, ou seja, o Rodrigo ser o diretor e o Paulo não ser o tesoureiro,
Ao mesmo tempo, essas duas coisas não vão poder acontecer. Então, a essência da equivalência eu já deixei registrado aqui. Agora eu vou buscar nas alternativas uma que traduza isso daqui. Então, ficou claro? Se é ou uma coisa ou outra, é porque é uma ou outra, mas as duas juntas, o que são as duas juntas? É o E. As duas juntas, ou seja, o Rodrigo ser o diretor. Por isso que eu chamei a atenção de vocês aqui, olha. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui não vai poder acontecer, certo? O Rodrigo ser o diretor e o Paulo não ser o tesoureiro, isso não vai poder acontecer ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhada nas alternativas, olha. A letra A fala, Paulo é o tesoureiro ou o Rodrigo não é o diretor. Aí aqui já tem erro, ó. Paulo é o tesoureiro ou o Rodrigo não é o diretor? Não é isso não. Porque aqui, olha como que essa questãozinha vale ouro mesmo, se você vai e acerta. Olha, aqui ele está fazendo uso da comutatividade do conectivo ou, VUNESP sendo VUNESP. Né? Os caras curtem ali o lance da comutatividade. Então aqui, eu posso trazer o Paulo para o início? Posso, só que aí, Paulo não é o tesoureiro ou o Rodrigo é o diretor. Tá entendendo o que eu estou falando sobre o lance da comutatividade? Ó, todos os conectivos eles são comutativos, à exceção do E. Desculpa, à exceção do se então. E é comutativo, ou é comutativo, ou é comutativo, se somente se é comutativo. Então aqui, olha, eu poderia dizer que Paulo não é o tesoureiro ou o Rodrigo é o diretor. Então a letra A já está errada, porque ele começa falando que o Paulo é o tesoureiro. Então, ó, já não vou dar crédito para essa que está aqui mais. Fechado? Letra B. Paulo é o tesoureiro ou o Rodrigo é o diretor. Mesma história. Se for para falar do Paulo aqui, ó, tem que ser dizendo que o Paulo não é o tesoureiro. Então a letra B também já tem vacilo. Letra C. Paulo é o tesoureiro ou o Rodrigo não é o diretor. Tá errado. Se for falar desses caras aqui, tem que ser com Paulo não ser tesoureiro, Rodrigo não ser diretor. Então aqui, ó, letra C está fora. Ok? Olha a letra D. Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo é o diretor. Perfeito. Olha para cá. Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo, ele colocou que o Rodrigo é o diretor. Tá ótimo. Até aqui começamos bem. Ele fez uso aqui da comutatividade do conectivo ou, mas não tem problema nenhum. Agora vamos ver como que ele fecha. Mas aí ele coloca. E, de modo algum, o de modo algum é como se fosse aquela ideia de que, ó, isso aqui não vai poder acontecer. Mas, de modo algum, Rodrigo é o diretor e o Paulo não é o tesoureiro. Vamos ver aqui qual que é o erro. Ele coloca, ó, mas de modo algum, Rodrigo é o diretor e Paulo não é um tesoureiro. Vai ser essa que tá aqui que vai ser a nossa alternativa correta, tá bom? De modo algum, ele coloca, ó, de modo algum, o Rodrigo é o diretor, fechado. De modo algum é como se fosse aquela ideia de que não dá para acontecer ao mesmo tempo. Não dá para ser o Rodrigo diretor e o Paulo não ser tesoureiro. Tá perfeita. Essa que tá aqui que vai ser a nossa alternativa correta, tá bom? A letra E, só para te mostrar, ela começa bem. Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo... Aliás, ela já começa mal, né? Ela começa assim, olha, Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo não é o diretor. Já tá errado aqui, olha, que aí tinha que ser Paulo não é o tesoureiro ou Rodrigo é o diretor. Certo? Aqui tem erro aqui. Vocês perceberam? Só para chamar a atenção de vocês sobre o que eu estou falando. É uma regra que não aparece com tanta frequência de equivalência do ou, certo? Mas se aparece e você tem uma noção mínima, vocês viram o que a gente precisou no fim das contas para acertar essa questão? Só o início da frase. Porque das 5 alternativas que eu tinha, 4 delas já traziam o início errado. O início que tinha que ser com Paulo não tesoureiro, Rodrigo sendo diretor, certo? E aqui, ó, a única que já começava dessa maneira, ou que trazia essa, era a letra D. Letra E vinha com Paulo não é o tesoureiro, Rodrigo não é o diretor, então aqui já tinha erro logo de cara. Fechado? Então a nossa alternativa correta, olha, acabou sendo a letra D. E aí observem como que eles conseguiram, né, jogar a ideia do não ambos. A ideia do não ambos, eles colocaram aqui, olha, de modo algum, e isso que está aqui, olha, pudesse acontecer. E o Rodrigo pudesse ser o diretor e o Paulo não fosse o diretor. Desculpa, que o Paulo não fosse o tesoureiro. Fechado? Então aqui, olha, aí, de novo, o que eu coloquei aqui, mas não o Rodrigo é o diretor e Paulo não é o tesoureiro ao mesmo tempo. Não, essa frase que está aqui ficou muito ruim. Isso, é porque aqui eu só rascunhei a ideia, certo? Mas aqui, na letra dele, trouxe uma escrita ali melhor organizada. O não poder as duas coisas ao mesmo tempo foi o que ele colocou aqui como sendo de modo algum. Ok? Ó, Polícia Civil de São Paulo, concurso importante.
Gabarito correto, letra D, questãozinha da banca VUNESP. Vamos para mais uma, outra da VUNESP, um curso importante aí, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele coloca assim, olha, se a afirmação ou o Renato é o gerente da loja, ou o Rodrigo é o dono da loja, é verdadeira? Então uma afirmação necessariamente verdadeira é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Você pode fazer essa que está aqui, usando, né, a ideia da construção da tabela verdade. E uma estratégia que você pode utilizar, tem que tomar cuidado sobre como usar essa estratégia. Nós vamos falar sobre. Ele cita para mim que aquela sentença que está ali ela é verdadeira. E aí ele fala o seguinte, olha, já que aquela que está ali é verdadeira, qual que é uma outra que necessariamente vai ter que ser verdadeira? Então o negócio é o seguinte, partindo do princípio que aquela que está ali é verdadeira, eu posso entender que uma que seja equivalente a ela vai ser necessariamente verdadeira, certo? Agora, era para eu acertar essa que está aqui simplesmente fazendo equivalência? Não, é o que eu sempre coloco para vocês. Se uma frase é verdadeira, a que é equivalente a ela também vai ser necessariamente verdadeira. Então é uma estratégia que você poderia usar aqui, de pescar uma equivalência para aquele conectivo ou. Agora, vocês têm que ficar atentos porque num exercício como esse, não necessariamente, é isso que eu preciso que vocês fiquem ligados, não necessariamente a verdadeira que ele vai colocar nas alternativas tinha que vir de um processo de equivalência. Eu preciso que vocês entendam se essa que daqui é verdadeira, uma que seja equivalente a ela vai ter que ser necessariamente verdadeira. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma estratégia você tentar encontrar uma equivalência? Sim, por quê? Se eu encontrar uma equivalência desse ou, com certeza a equivalente dela vai ter que ser verdadeira. E aí eu matei. Agora, é importante você entender que não necessariamente ele tinha que trazer aqui uma equivalência. Nesse exercício, a gente vai conseguir resolver usando uma equivalência. Mas o que eu estou dizendo é que dependendo da situação, atribuindo valores lógicos ali, a gente gere uma frase que seja também verdadeira, mas que não necessariamente se construa a partir de uma regra de equivalência. Tá bom? Mas vamos lá. É uma desconfiança que eu posso ter. Brunão, ele me deu uma verdadeira. Está pedindo uma outra verdadeira. Bora testar uma equivalência para ver se ali no meio não tem nenhuma que seja equivalente? Então vamos lá. E ó, a gente vai ver que sim, né, que tem uma equivalente. Então o negócio é o seguinte. Quando a gente tem aqui ó, essa disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva, que é o nosso ou, a gente sabe, até pelo que a gente resolveu na questão anterior, a gente pode transformar aquele ou uma coisa ou outra, mas não ambos. Só que aqui a gente não tem nenhuma alternativa que trate disso, né? E aí a gente tem possibilidade de, por equivalência, transformar o ou no si somente si ou no próprio ou. Vamos ver o que a gente tem nas alternativas? Ó, na letra A eu tenho e. Eu não vou conseguir fazer a equivalência do ou para um e do jeito que foi apresentado aqui. Então, a letra A já está fora. Letra B tem si somente si. Letra C tem sim, então. Letra D tem sim, então. E a letra E tem uma sentença simples. Então a jogada aqui é o seguinte. Isso que eu estou falando. Se você está ligado nessas regras, apesar delas aparecerem pouco, elas acabam se tornando grandes trunfos. Porque se você está ligado aqui na possibilidade de equivalência do ou para o si somente si, você ganhou uma questão rapidinho. Por quê? Do ou para o e, do jeito que está ali, você não ia conseguir fazer equivalência. Do ou para o si, então, do jeito que está ali, você não ia conseguir fazer equivalência. E aquele ou garantir aquela sentença simples que estava na letra E, você também não consegue. Então, meio que por exclusão, você já vai na letra B. Porque você tem noções de equivalência. Noções, tá ligado? Ou para si somente si, o que a gente viu? Do ou para o si somente si, eu posso negar uma e manter a outra. Então, se eu negar a primeira, eu mantenho a segunda. Se eu mantiver a primeira, eu nego a segunda. Então, aqui, ó, ou Renato é o gerente da loja, ou o Rodrigo é o dono da loja, se eu fosse escrever isso aqui como si somente si, eu poderia fazer isso, olha. Manter a primeira, dizendo que o Renato é o gerente, se somente se o Rodrigo não é o dono da loja, certo? Posso colocar aqui, ó, meu conectivo se somente se, negando a primeira. Então, ó, Renato não é o gerente. Renato não é o gerente. Se somente se o Rodrigo é o dono da loja.
Vou até deixar anotado aqui com o ó. Com ou, você teria que negar as duas partes. Com ou, você teria que dizer para mim, olha, que o Renato não é o gerente, ou o Renato não é o gerente, ou o Rodrigo não é o dono da loja. Ok? O Rodrigo não é o dono da loja. Então, do se somente si para o próprio se somente si, desculpa, do ou para o se somente si, repare, se eu mantiver a primeira, eu nego a segunda. Se eu negar a primeira, eu mantenho a segunda. E se for do ou para o próprio ou, Renato não é o gerente, neguei uma, Rodrigo não é o dono da loja, neguei a outra, certo? Com isso, você vai perceber então que o meu gabarito correto estava onde? Estava na letra B. Renato é o gerente da loja, se somente se Rodrigo não é o dono da loja, o que ele fez foi aplicar essa ideia que está aqui, olha. Ele manteve uma e negou a outra, certo? Então, meu gabarito correto para essa que está aqui, olha, acabaria sendo a letra B de bola. Agora, deixa eu mostrar rapidinho para vocês por que as outras realmente estão erradas. Ele cita para mim o seguinte, se aquela afirmação que está ali, ou o Renato é o gerente, ou o Rodrigo é o dono da loja, for verdadeira. Se você aqui já se deu satisfeito com a explicação que eu dei até agora, tá ótimo. Para você que está assistindo dentro do ambiente de estratégia, você tem a possibilidade de adiantar um pouquinho o vídeo. Não adianta o seu vídeo e vai para a próxima, tá bom? Agora, Brunão, cara, beleza. Você fez ali, marquei a letra B e tal, engoli, vamos dizer assim, aceitei. Mas você não tem como mostrar por que as outras estão erradas, não? Eu já meio que te falei, né? Que por equivalência, eu não ia fazer o ou virar um e e tal. Mas eu falei que não necessariamente o cara tem que usar uma equivalência. Então vem cá, deixa eu te mostrar. Ó, se isso aqui, gente, é um ou, para um ou ser verdadeiro, ou ele é do tipo VF, ou ele é do tipo FV, certo? E agora então vamos justificar com a tabela verdade para não ter dúvida nenhuma. Se é um ou, desculpem que eu estou anotando aqui o contrário. Ah não, tá certo, isso mesmo. Se é um ou, para o ou ser verdadeiro, ou ou é verdadeiro vindo de um VF, ou ele é verdadeiro vindo de um FV, certo? Então ele me garante que aquela afirmação que está ali é verdadeira. Aí ele me questiona, se aquela que está ali é verdadeira, qual que vai ter que ser necessariamente verdadeira? Então será que a letra A seria necessariamente verdadeira? Aí eu vou te mostrar que não. Por quê? Porque existe a possibilidade dessa frase que está aqui, olha, ser verdadeira com a combinação VF, mas a letra A, se a combinação que estivesse valendo aqui em cima fosse a VF, aqui embaixo, a combinação VF daria valor lógico que? Daria valor lógico F. Então você consegue perceber? A veracidade dessa sentença aqui de cima não garantiria a veracidade da sentença que está aqui embaixo. Então a letra A não se confirma. A letra B você vai perceber que é o que eu te falei. Até pela garantia que a gente tem da equivalência. Eu demonstrei que elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, eu te garanto o seguinte. Onde a lá de cima for verdadeira, a da letra B também vai ter que ser verdadeira. Por quê? Olha para cá. Na letra B eu tenho Renato é o gerente, se somente se Rodrigo não é o dono. Olha para cá, imaginemos essa primeira combinação. V com F. Renato é o gerente, é V. Rodrigo não é o dono, se Rodrigo é o dono é F, dizer que o Rodrigo não é o dono seria V. Então ficaria assim, olha, verdadeiro, se somente se verdadeiro. Vai ter que dar verdadeiro. Ah, mas não necessariamente tem que ser só essa. Ótimo, mesmo que fosse essa de baixo, olha. O Renato é o gerente da loja, é falso. Rodrigo não é o dono da loja, seria falso, porque se eu estou colocando aqui que o Rodrigo é o dono, é falso. Dizer que ele não é, seria falso, e aí um F, se somente se F, daria verdadeiro de qualquer maneira. Então conseguiu perceber? Na letra B, está garantido, olha. Nas duas situações em que o meu enunciado trazia valor lógico V, da minha letra B também seriam verdadeiras. Por que a letra C não se confirma? Porque na letra C eu posso ter o seguinte, olha, o Renato, ó, se essa combinação que está aqui fosse válida em cima, reparem, Renato é o gerente da loja, isso que está aqui seria falso. Imaginemos essa combinação que está aqui, olha, o F. Rodrigo é o dono da loja como se fosse V. Então veja, o FV aqui em cima transforma aquele ou numa sentença verdadeira. Só que aqui embaixo, se Renato não é o gerente da loja, vejam, Renato é o gerente da loja, seria verdadeiro. E então, Rodrigo não é o dono, se eu estou imaginando que é verdadeiro que ele é o dono, dizer que ele não é o dono ficaria o quê? Ficaria falso.
Então a letra C ela é invalidada por quê? Porque aqui em cima, olha, eu posso ter a combinação FV. Essa combinação FV, aqui embaixo, se transformaria em VF. Seria falso que o Renato é o gerente, seria verdadeiro que o Rodrigo é o dono. Então dizer que o Renato não é o gerente seria V, Rodrigo não é o dono seria F. E se então de V com F, daria F. Então tá percebendo? A letra C não se confirma. Ah, Bruno, mas aí eu pensei na letra D. Letra D, você pode pensar o seguinte, olha, a letra D, a combinação lá em cima, VF, torna a minha sentença do enunciado verdadeira. Mas aqui embaixo, aquela combinação VF na letra D, ó, Renato é o gerente é V, Rodrigo é o dono da loja é F. Verdadeiro com falso aqui daria F. Então você consegue perceber? Você gera uma situação em que lá em cima você tem verdade, só que aqui embaixo tem possibilidade de ser falso. E a mesma coisa aconteceria com a letra E. Ah, por que a letra E não pode ser meu gabarito? Ora, porque se a combinação fosse essa que está aqui, por exemplo, ó, essa combinação, FV, é possível que seja falsa a primeira, verdadeira a segunda, aquele ou vai ser verdadeiro, do jeito que o enunciado propunha, só que não necessariamente, que é o que ele pedia, não necessariamente tem que ser verdade que o Renato é o gerente da loja. Existe a possibilidade de que seja falso e o Renato é o gerente da loja, certo? Então vocês estão percebendo? Mesmo sem a regra de equivalência, na pior das hipóteses, por tabelas verdade, você resolveria. Mas concorda? Foi uma mão na roda? Se você está ligado aqui na regrinha de equivalência do ou para o si somente si, você ganhou uma questão num concurso importante, como foi esse aqui do TCE-SP, sem ter que sofrer muito. Simplesmente entendendo. Se aquela que está ali é verdadeira e ele me pede uma outra verdadeira, uma equivalente a ela é necessariamente verdadeira. E um caminho que eu tenho de equivalência é do ou para o si somente si. Ou e si somente si, de cara guardam ideia de oposição. Para que eles sejam iguais, eu viro a chave de uma das partes. Foi o que acabou acontecendo aqui. Ele acabou virando a chave da segunda parte, onde estava sendo dito que o Rodrigo não é o dono da loja. Tá bom?